Pessoal, vamos lá. Então, esses tempos categóricos, né, entre a motricidade e perspectiva de treino, que relacionam categorias científicas, que relacionam pesquisas que venham a nortear a própria ciência, que é em si mesma. A própria ciência tem a sua vigilância, que podemos colocar com colocações bem cautelosas, sanitárias, mas temos a nossa própria vigilância, que convém dizer, a nós mesmos, não o homem ou a mulher que está conosco, mas convenha avaliar, mas a avaliação vai ser um modo de pesquisa que venha contextualizar esses tecidos mediante as oportunidades que ocorrem. Okay? Estava vendo alguns autores e palestrantes ali, o Saviani e outros autores que estavam vendo em épocas atrás, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns professores doutores que eram orientados. Aí teve a época que eu fiquei preocupado com o professor, ele estava fazendo doutorado e ele estava com problema de arritmia, né? Aí estava com problema de arritmia, problema de, às vezes, trabalhava lá e cá, faculdade privada e faculdade, ou seja, pública. Lembram de Engel, né? Engel, que fala sobre alguns fatores ligados ao trabalho privado, as questões da a genitália, ligado à família, e essas exposições colocado a concretizar os campos materialistas, ok? Então, quando falamos sobre esse assunto entre a ascensão, entre a corporeidade e a pesquisa, nós estávamos falando que há uma contradição, né? Porque eu queria falar o quê? Sobre a teoria histórico-crítica, que a cultura popular vai, ou seja, não tem como neutralizar a competição. Embora a própria competição tenha a cooperação, e a cooperação tem a competição. E esses fatores que ele colocou no doutorado para ele, essas questões de capitalismo, e que convenha a dizer esses aparelhos convenientes. Okay? Então, quem destaca, é lógico que os convites ligados ao Demerval Saviani, entre os seus placebos e prescientes relacionados aos seus colegas de trabalhos editoriais, o Wood, né, que eu também vi um filósofo ali falando sobre os convites ligados à própria cultura e a sua própria cultura, própria cultura contra a própria maneira de ser diante do Estado, nos coloca fatores que venham a interligar o que é motricidade humana e venha distinguir o que ele é, filósofo, ou ele é um próprio filósofo que ironiza a própria felicidade, que é ironizar a própria filosofia. Porque a própria filosofia é gente boa. Quando a própria filosofia é gente boa, é um movimento que é muito misterioso e enigmático relacionado à religião e os seus patamares em reuniões. Quero colocar em tópicos importantes ligado à motricidade humana e à vigilância humana e vigilância, a questão ligada à comunidade que eu estou inserida, né, Espírito Santo, Vila Velha, e os anexos ligados ao serviço social e outras disciplinas. A questão é essa, eu queria ter essa oportunidade em épocas atrás, tem algumas professoras pós-doutoras da UFES e outras faculdades, que eu falava com elas que era uma aventura universitária. Eu sei que muitas vezes pode haver campos incontornáveis, mas faz uma questão importante entre a matéria, os campos genióticos, que relacionam aos patamares de Engel, que relaciona fatores importantes em nossa vida. Okay? Então, quando eu falo sobre a própria ciência e a construção de um tempo, esse campo minado, que eu vou até citar Galvão aqui, foi Galvão ou foi a Pires? Tem a Marlene Pires também, uma pós-doutora, que ela fala sobre um campo minado. Lembrei de um livro que eu li, que lazer campo minado, ou seja, o tema centraliza ali que o lazer, ele é entre os maior dos 7 pecados capitais. Tenho que respeitar até hoje, discuto com alguns colegas sobre esse assunto. Lazer campo minado, imagina um ócio, o lazer é um campo minado, imagina um ócio e o tempo livre. Embora o tempo é uma necessidade, necessidade é um tempo.
Embora esse foi alguns temas que eu coloquei expostos no núcleo de lazer, na época da UVV, que foi muito polêmico. E a maioria das vezes, o que estava atrapalhando as pessoas ir para algum tipo de denominação ou religião é o lazer, porque a minoria entre essa vigilância que tem de produção e reprodução nos coloca para patamares métodos meteorológicos, biometeorológicos, bioesqueléticos e essas propriedades entre a cultura e os intercâmbios culturais. É lógico que eu estava lá em 96, nesse núcleo lá, né, LAUFES, já fala lápis, né? Aí vamos lembrar do Heidegger, lembra o ser tempo. Então, o ser tempo nós podemos trazer, colocar para nós hoje um dia a dia diário. Tem uma professora lá de ponta ali que eu faço parte da grade curricular dela. Acho que ela não quer, não. Eu sei que ela não é um peixe grande, daqui a pouco ela vai me vomitar aí, falar meu nome. Com todo respeito, porque ela, né, em questões de formas e reformas protestantes, assim, que ela é, né, muito religiosa, cabe a nós respeitarmos ela a cada dia, né? A Karina Aureira, né, Pereira aí, que venha a ser agradável as suas conclusões de trabalho e propósito ligado aos portfólios. Só vou dar um alerta aqui para alguns colegas que fizeram estágios, supervisionaram, fizeram pesquisa ligada ao doutorado, de mestrado, ganharam bolsas. Ó, está em destaque os portfólios ainda. Parece que a palavra portfólio parece que é arcaico, antigo, quadrado, né? Ó, gente, porque não se tá igual o mineirinho, ainda está bem atualizado esses campos ligados ao movimento. Então o movimento é gente boa, como diz o próprio Marco Aurélio. De um tal de Marco Aurélio, eu quero fazer uma parábola aqui. Tem vários Marco Aurélio, falou assim, ó, cuidado, hein? Você é muito gente boa. Pode perder muita coisa aqui, cuidado. Se abrir a boca aqui, você tem que se adaptar primeiro, tem que conquistar, tem que mandar ver o que nós queremos, depois precaver, depois que precaver você faz o que você quer. Mas eu fiz completamente diferente na faculdade. E ela daí me dizia, algumas doutoras, pós-doutoras, falavam, vai haver crises econômicas, capitalistas, não é só o campo da sociologia esportiva, é na questões também de testosterona, que é o cardio. O cardio ficou aí, em questões de um professor aí que eu falei, que correlaciona uma construção e seus saberes. Aonde há um saber, há uma construção. Ok? Então, a questão é essa. Eu coloquei a temática, motricidade e vigilâncias. Aí você coloca vigilâncias em vários setores, né? Vigilâncias. Se autoavaliar, se auto-interrogar, né? Em questões disso. Nós vemos que os tempos cotidianos, em épocas que própria Alemanha, ou seja, Bulgária, Senegal, olha só, vários países que estão o quê? Multifuncionais ligados ao canal aqui. Consegue dizer que cada movimento que nós fazemos há um processo não neuropático, mas um processo neural. Há uma complexidade, por isso que temos que entender o dicionário, não só do Piaget, mas a palavra ação, parece que é fácil nós falarmos, mas para concretizar a ação, tem que ter ação, depois vai concretizar a operação vai concretizando. Vai vendo que aquele edifício, gradativamente, o gesto motor é fácil de falar, mas se nós olharmos desde a nossa infância, desde o pré-natal, pós-natal, embora estamos chegando no Natal, falando Natal é um campo demográfico, Natal significa nascimento, né? Nascedouro, ou seja, nascemos a cada dia nessas fontes energéticas que nos colocam o quê? Subúrbios, bosques. Eu estava vendo uma história aí, não sei se é um campo de metáfora, mas eu ouvi falar das histórias de alguns imperadores, o imperador João e o imperador Ricardo. O imperador João parece que foi o pior, porque ele mandou vigiar os bosques, aquelas esquinas, bosques, o que faziam. Aí o povo não gostou. Aí colocaram no lugar dele o Ricardo, não o Ricardão. Não sei se, eu acho que o Ricardo era o Ricardão, gostava do pessoal nos bosques aí. Estou falando isso não, né? Mas ele fez isso, aí o povo não gostou. Ele queria ser uma célula assim, né, satélite, nas questões de proibições, e muitas vezes houve muita cobrança, e não houve esse lazer minado. Por isso tem que ter um tempo livre. O lazer, para quem tem experiência, não fala que é esperteza, mas a administração do tempo,
Ok? Ok?